tarde, amigos e camaradas. Tenho que começar a minha intervenção dizendo o quanto agradeço a presença de todos os que querem demonstrar a confiança que depositam na possibilidade de juntos conseguirmos o sucesso neste projeto da CDU ao serviço das populações e da consolidação e engrandecimento do poder local democrático. Projeto em que se revêem os comunistas, mas também os nossos amigos do Partido Ecologista Os Verdes e muitos cidadãos independentes que anseiam por uma Amadora melhor e por uma autarquia que esteja ao serviço dos municípios. Por isso abraço a tarefa de que me incumbiram com a determinação e a alegria de quem sabe que terá ao seu lado uma equipa coesa, experimentada e solidária, estando plenamente convicto de que juntos iremos alcançar os nossos objetivos. Queridos camaradas, amigos, temos pela frente duras batalhas. Só com o empenhamento e o esforço de todos quantos se opõem à política ruinosa e de subserviência à Troika e ao capital nacional e estrangeiro, estaremos em condições de sair vitoriosos. A luta pelo derrubo do governo da direita, PSD e CDS, e a exigência de eleições antecipadas que abram perspectiva da constituição de um governo patriótico e de esquerda tem que estar permanentemente no nosso horizonte. Esse constitui um fator que coloca maior pressão e dá ainda mais importância às eleições autárquicas, na medida em que o trabalho de mobilização para as lutas locais e para o desenvolvimento e melhoria das condições de vida das populações, nos bairros, nas freguesias, no concelho, está intimamente ligado e dependente das políticas públicas definidas ao nível central, quer seja no Governo, quer seja na Assembleia da República. Camaradas, amigos, apesar da fragilidade evidente do Governo, apesar das trapalhadas e das ilegalidades que há muito deviam ter levado à sua demissão pelo Presidente da República, as forças do capital e os meios de comunicação de que dispõem tudo farão para promover a aproximação do PS aos restantes partidos da direita, sob o argumento de que sem o arco da governação o país seria ingovernável. Mas nós não nos esquecemos que foi esse arco da governação que apenas incluiu o PS, o PSD e o CDS que nos colocou onde estamos hoje, mais pobres e mais dependentes face ao exterior, devido à capitulação vergonhosa perante o capital multinacional e a pátrida. Sabemos que vão continuar a vender-nos a ideia e temos que nos preparar para a combater, de que a salvação do país depende do entendimento e da reconstituição da Troika Nacional, que vai dando mostras de se esboroar com o alegado afastamento do PS, provocado pela pressão e pela luta popular. Alegado afastamento é que agora se quer juntar o CDS num descarado processo de branqueamento destinado a preparar uma futura aliança portas-seguro, destinada a mudar o visual para que no essencial nada mude na política de exploração dos trabalhadores e das populações mais sacrificadas. Não nos deixamos iludir porque nos é contado na TV e nos jornais, tendo sempre em atenção que nos querem levar a crer que tudo o que acontece tem que passar pelos ecrãs das televisões. Precisamos de estar conscientes de que, para o senso comum, o que não é mostrado pela televisão é como se não existisse, transformando-se a realidade numa espécie de filme e levando-nos a viver a ficção das inevitabilidades e das soluções únicas como se elas fossem a realidade. É isso que explica que a nossa mensagem seja sistematicamente ignorada, distorcida e desvalorizada pelos órgãos de comunicação social. É contra isso que temos que manter a pressão, manter acesa a luta e continuar o esforço de contacto permanente e pessoal com os trabalhadores e com o povo. O PCP, os Verdes e todos os independentes que constituem a CDU são a força que está em melhores condições para mobilizar os trabalhadores para esta luta, por um país melhor, por uma vida digna e feliz, com um governo patriótico e de esquerda. Caros camaradas, queridos amigos, se os partidos do Governo, PSD e CDS, têm por missão continuar a entrega do país ao estrangeiro e a destruição das conquistas de Abril, a escola pública, o Sistema Nacional de Saúde, a Segurança Social, ao PS ficou destinado o papel de fingir ser oposição para melhor controlar os protestos e o descontentamento popular. No entanto, nós sabemos que com mais um empurrão este Governo acabará por ir ao chão. E se formos suficientemente assertivos, poderemos criar condições para afastar definitivamente as políticas antipatrióticas da direita. O senso comum indica-nos que não há vento favorável para um navio que anda à deriva. É por isso que, não havendo nada mais estúpido do que aquilo que anda a fazer o governo PSD-CDS,
que é continuar determinantemente a seguir na direção errada, também não temos nenhuma vantagem em mudar o capitão do navio se temos a certeza de que o rumo que ele se prepara para seguir é igualmente errado, como sabemos ser o caso do PS. Quero com isto dizer que de nada vale pedir a mudança de governo se ela não trouxer consigo a mudança de rumo político. Por isso, precisamos de criar as condições para exigir que um novo governo renegocie a dívida, os juros, os prazos e as condições de pagamento. O que só é possível com um governo que esteja empenhado na reconstrução do tecido económico nacional, que devolva à esfera pública os setores estratégicos para o desenvolvimento do país e que defenda e alargue o Estado Social com base nos princípios definidos na Constituição da República Portuguesa. Temos que ter sempre presente que a democracia é a garantia dos direitos de todos os cidadãos, pertençam eles à maioria ou às minorias. Mais do que uma estrutura formal que permite votar periodicamente, a democracia é uma forma de vida que se caracteriza pela tolerância, pela igualdade, pela solidariedade e pela justiça. A democracia tem que ser praticada constantemente e não se reduz a belos discursos sobre as suas vantagens e potencialidades. Camaradas e amigos, este é um ano que nos convoca para uma tarefa fundamental. É ano de eleições autárquicas e, neste campo, a intervenção da CDU é determinante para continuar e reforçar o trabalho de proximidade que dá mais qualidade à vida das populações. Também no âmbito autárquico, o combate contra a direita e contra as alianças que o PS estabelece com os partidos que a representam, o PSD e o CDS, constitui tarefa prioritária dos militantes e simpatizantes da CDU. O combate contra a reorganização das freguesias, reorganização que apenas significa destruição de milhares de freguesias e afastamento dos eleitores dos centros de decisão, é um combate em que continuamos empenhados. O caso do nosso município, Amadora, município de Abril, é bem um exemplo de como o PS se conluia com a direita no ataque a muitas das conquistas de Abril. Na Amadora, a Assembleia Municipal aprovou a extinção de freguesias sob a capa de uma fusão desenhada e aprovada ao sabor dos interesses e expectativas de ganhos eleitorais, e fê-lo com base na maioria PS, prontamente secundada pela coligação da direita. Esta extinção de freguesias vem acompanhada de graves prejuízos para as populações que veem encerrar serviços públicos como os CTT e até alguns serviços de finanças, como já se começa a falar, e se sentem mais afastadas do poder de proximidade protagonizado pela sua junta de freguesia e pelos serviços que lhe estão associados. Não podemos esquecer, e muito menos calar, que enquanto autarcas de todos os partidos se opunham à lei, rejeitando a aprovação das propostas do Governo, na Amadora foi o próprio PS que avançou com a redução de 11 para 6 freguesias, juntando a sua maioria aos votos dos partidos do Governo para aprovar, em mais uma manifestação das virtualidades do arco da governação. Mas não podemos deixar de destacar o voto contra dos eleitos da CDU, que mantêm o compromisso de tudo fazer pela reposição das freguesias agora extintas. Tão logo existam condições políticas e uma nova correlação de forças na Assembleia da República. Amigos e camaradas, todos sabemos que a tarefa que temos pela frente é muito árdua, mas também sabemos como o trabalho árduo não nos faz esmorecer. Pelo contrário, desafia-nos e estimula a criatividade dos comunistas e de todos os democratas que connosco acreditam que é possível termos um país mais justo, onde os trabalhadores e os pensionistas, os jovens, as mulheres, os estudantes, os pequenos e médios empresários possam aspirar a ser felizes. Sabemos como a comunicação social nos dificulta a tarefa, ampliando o discurso dominante das inevitabilidades e da aceitação acrítica da nossa dependência perante o capital financeiro global e a troika estrangeira, ao mesmo tempo que silencia as nossas propostas e as alternativas que se colocam para a constituição de um governo patriótico e de esquerda. Mas a CDU não se verga e não vira a cara à luta. É que sabemos como ultrapassar essas dificuldades que não passam de pequenos contratempos quando comparados com os perigos e a escassez de recursos dos tempos do fascismo, que mesmo assim não impediram os comunistas portugueses de fazer passar a mensagem de resistência e esperança num futuro democrático para o nosso país. É com todos estes democratas, com ou sem partido, com os nossos amigos e simpatizantes da CDU, com as nossas próprias forças de comunistas que se orgulham de um passado de luta e de firmeza que temos que contar nos tempos que se avizinham. É essa a força da nossa esperança, tendo nós a consciência de que a esperança é a força da revolução. Camaradas,
Amigos, o nosso projeto autárquico assenta em princípios tão singelos quanto imprescindíveis à vida em comunidade. O trabalho, a honestidade, a competência, a que se juntam a solidariedade, a responsabilidade e a prestação de contas. É a força desses princípios que credibiliza o projeto da CDU e que faz com que os eleitores tenham confiança na CDU e em todos os seus eleitos. Uma confiança que assenta na certeza de que os eleitos da CDU estão ao serviço das populações e não buscam vantagens ou benesses pessoais no desempenho dos cargos autárquicos. Uma confiança que tem por base o reconhecimento do esforço, da dedicação e do empenho que os nossos eleitos põem no desempenho das funções que lhes são atribuídas, como é o caso de todos os que agora terminam os seus mandatos na Câmara e na Assembleia Municipal, mas também nas juntas e assembleias de freguesia, onde defenderam os princípios da CDU e as aspirações e anseios das populações que vivem, trabalham e estudam no nosso concelho. O programa em que vamos trabalhar e que brevemente apresentaremos à população da Amadora tem por base o trabalho realizado ao longo do mandato anterior e, numa primeira fase, será estruturado em 4 eixos que identificamos como prioritários. O primeiro eixo é o da resposta à crise social que afeta largas camadas da população do nosso concelho, sobretudo os mais idosos e os jovens. Trata-se de um problema que assume dimensões preocupantes com o alastramento do desemprego, que na Amadora se vem agravando com o encerramento de muitas pequenas e médias empresas, mas que já vem de trás com as políticas de desindustrialização concertadas entre os sucessivos governos do PS, do PSD e do CDS e as autoridades europeias. Nesse combate, procuraremos encontrar formas de incentivar a criação de emprego, utilizando os meios e os recursos que a lei consigna às autarquias e dinamizar ações e políticas de inclusão e proteção social. No segundo eixo, identificamos a necessidade de uma aposta firme e consequente na requalificação urbana e ambiental, através da melhoria das acessibilidades e da mobilidade de todos os cidadãos. Procuraremos criar mais e melhores equipamentos e serviços públicos, seguindo o lema de uma cidade melhor para ter municípios mais felizes. O terceiro eixo é de uma cidade educadora. Queremos pôr em prática um projeto cultural e um projeto desportivo que dê mais qualidade à vida na cidade. Simultaneamente, aprofundaremos a aposta na educação e na formação profissional dos municípios da Amadora, tendo em vista garantir que sejam cidadãos mais interventivos, mais autónomos e mais qualificados para ajudar ao desenvolvimento económico e social do concelho. O quarto eixo está intimamente relacionado com esta aposta na educação, virada para a dinamização e incremento de uma participação cidadã, que dê mais qualidade à vida democrática. Para a CDU, a democracia é o exercício do poder pelo povo e em benefício do povo, o que pressupõe dinâmicas de participação e intervenção que não estão apenas dependentes da qualificação técnica das pessoas, mas apelam, antes de tudo, à formação cívica e política dos cidadãos. Amigos e camaradas, o projeto que queremos pôr de pé na Amadora é, sem dúvida, um projeto ambicioso e que alguns poderão considerar pouco realista, mas não é irrealizável. Sabemos que, tal como nos alertou noutras ocasiões o camarada Álvaro, vivemos hoje uma curva muito apertada da nossa vida democrática. Sabemos que os obstáculos serão difíceis de ultrapassar e os nossos adversários, além de poderosos, não hesitarão em inventar mais e mais dificuldades para barrar o nosso caminho rumo à vitória. Mas também sabemos que a esperança é o sonho do homem acordado e, por isso, não aceitamos entrar em campo a pensar na derrota ou apenas num resultado honroso. É verdade que não temos os recursos materiais e financeiros dos nossos adversários, que não temos o apoio do capital e dos meios de propaganda que ele coloca ao serviço dos partidos que o servem. Mas não é menos verdade que temos os homens e as mulheres que voluntariamente dão o seu contributo para construir, preparar e distribuir os materiais de campanha e os documentos do partido. Nós não precisamos de pagar a figurantes para encher comícios ou participar em ações de rua, porque temos entre nós a força das pessoas, dos mais jovens aos mais idosos, às mulheres e aos homens que, depois de uma jornada de trabalho, ainda se dispõem a levar mais longe a voz e as propostas da CDU. Esta é uma força que mais ninguém tem e que nos permite sonhar acordados e, com isso, nos permite manter acesa a esperança numa mudança de políticas com vista a construirmos um país com pessoas mais felizes. No contacto pessoal, entregando os documentos do partido e os materiais de campanha, explicando-os, discutindo-os e ouvindo as preocupações, as necessidades e os anseios das populações.
O segredo para alcançarmos o nosso objetivo de crescimento eleitoral, a forma de obtermos o apoio das populações para podermos influenciar decisivamente a política autárquica no nosso município é só uma: chegarmos aos amadurenses e convencê-los de que mais CDU é a solução para uma Amadora mais feliz. Viva a CDU, viva a Amadora! Com toda a confiança, a CDU avança, com toda a confiança.